Olá, pessoal. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui conosco. Eu me chamo Gleice Lira, da Clientiza, uma consultoria especializada em gestão de marcas e varejo. Estamos aqui hoje, no Bittencourtcast, no evento do BeConnect, o maior evento de varejo franquias da América Latina. E eu estou tendo a honra e o prazer de receber o Pierre, do grupo Bold, que é o grupo de Outback, de Abbraccio e de Oasi. Pierre, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo tão corrido. E queria começar já te perguntando um pouquinho da sua trajetória. Conta pra gente até chegar aqui no Outback. Gleice, primeiro é um prazer para mim estar podendo compartilhar um pouquinho. Eu vou tentar ser bastante sucinto, de uma carreira de mais de 30 anos no setor de hospitalidade, varejo e alimentação, no food service. Eu começo minha carreira lá atrás, a gente estava comentando há pouco, no Play Center, no parque de diversões. Começo estagiário, rapidamente eu me apaixono por operação e vou para um grande projeto que chamava Great Adventure, que depois se transformou no Hopi Hari. E para mim foi ali que eu descobri de verdade a minha paixão por hospitalidade. A nossa primeira cliente foi uma criança que passou pelas catracas e assim que ela passou, sorriu para a gente, eu despenquei e comecei a chorar. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Que lindo! Então foram anos trabalhando no parque de diversão. Tive uma passagem rápida, e foi bastante rápida, no mercado de aço, que não tinha muito a ver comigo, mas foi um aprendizado grande. E aí eu fui trabalhar na GRSA e fiquei lá por quase 10 anos, onde era responsável por varejo em terminais de passageiros. E depois de varejo de terminais de passageiros, eu cuidava também de locais remotos. Então, a mina de Bauxita, no meio da Amazônia, onde a gente cuidava de hotelaria, alimentação, até o veterinário que cuidava para as onças não atacarem. Foi uma jornada fantástica. E aí eu queria ir para o varejo mesmo e tive uma passagem de alguns anos na Saraiva, muito interessante participar de um processo de transformação desse mercado, mas minha paixão no fim do dia era muito essa coisa da alimentação e fui convidado para assumir como CEO do Brasil, da IMC na época. Foram 3, 4 anos dentro da tese, que era uma investida da Advent. Quando eu recebi um telefonema e fiquei super honrado. Fui convidado para ser o CEO na época da Bloomin' Brands Brasil, que na época era o nome da companhia onde a gente tinha o Outback e o Abbraccio, e para suceder o Salim, que teve, infelizmente, uma doença, veio a falecer. E é uma marca assim que eu me conecto há muito tempo. E eu compartilhei contigo há pouco aqui no off. O primeiro lugar que eu levei a minha esposa. Tem uma memória afetiva, date foi no Outback. Eu nunca imaginaria que estaria aqui. E há 8 anos eu lidero a companhia no Brasil. Os últimos 2 anos e meio, o Brasil reportava para mim, mas eu estava sentado em Tampa, nos Estados Unidos, onde além de cuidar de Brasil, eu era o Chief Customer Officer, eu cuidava de marketing global de todas as marcas, estratégia, transformação digital e outras coisas. E com a transação que aconteceu, onde 20% adquire 70% da companhia, eu fui convidado a voltar para o Brasil para liderar essa nova fase da companhia no Brasil, onde a gente deixa de ser Bloomin' Brands Brasil e passa a se chamar Bold Hospitality Company. E só aconteceu dia 31 de dezembro do ano passado. Eu lembro bem porque eu estava na Itália quando a gente anunciou a transação. E a gente, de verdade, continua cuidando das pessoas, da cultura e crescendo essas 3 marcas fantásticas no Brasil: Outback, Abbraccio e Oasi. Eu ia, inclusive, te perguntar 2 coisas já antecipando. Se você puder, contar para nós aqui um pouquinho sobre números, Quantas lojas e quais são as suas perspectivas aí para o 2026 em relação a aberturas, investimentos? No dia de hoje a gente tem 206 restaurantes. Tá bom. E chega até o final do ano com mais uma inauguração, 207. Ano que vem a gente deve continuar nosso ritmo de crescimento, algo entre 12 e 15 novos restaurantes. Não consigo te confirmar ainda porque não está tudo assinado, mas a intenção é continuar investindo fortemente no Brasil e manter a nossa cadência de crescimento
das marcas. E a intenção, a nossa visão é em 5 anos, novamente dobrar de tamanho no Brasil. Muito bacana, Pierre. Tem, inclusive, vocês têm uma característica, né, do sócio operador. Isso, me falhou o nome. Que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é esse desenvolvimento e, obviamente, da relação entre os operadores e o dono, né, do Outback, se a gente pode chamar assim, cada loja tem um dono, você vai explicar melhor. E, em seguida, também falar um pouquinho de cultura, porque a gente percebe, eu como uma consumidora e uma admiradora do grupo, a gente percebe que a cultura de vocês é muito forte. Então, queria falar um pouquinho de gente, de pessoas. Claro. Inclusive, nesses 20 minutos aqui no BeConnect, eu contei um pouquinho da nossa história. E o modelo de sócio-operador resume muito do que a gente é e da nossa cultura. Quando a gente foi fundado nos Estados Unidos há 38 anos atrás, mais ou menos, pelos 4 fundadores, eles eram egressos da indústria de restaurante, com a crença que o olho do dono que engorda o gado. E eles imaginavam que teriam apenas 4 restaurantes, porque seria um Outback para cada um dos sócios. O que, de fato, não aconteceu, porque o sucesso foi tão grande, expansão acelerada, e para manter o senso de propriedade e o espírito de dono, foi criado um modelo de sócio-operador. O nosso sócio-operador, hoje 85% dos nossos sócios-operadores começaram no chão de restaurante, cozinhando, atendendo, servindo e vivendo a nossa cultura, né, que está num pequeno livro que chama-se Field Guide, onde tem os princípios e as crenças. É tudo aquilo que a gente acredita e como a gente se comporta. E o primeiro dia do novo restaurante geralmente é comigo, onde eu começo a sessão dizendo: turma, aqui hoje é um momento importantíssimo na sua vida. É o primeiro dia de uma jornada que você pode ter um Outback para chamar de seu. Nossa, que lindo. E isso, de verdade, acontece. E cada vez que a gente assina o contrato com o novo sócio, e quando eu cheguei na companhia eram mais ou menos 70 restaurantes, a gente já está falando em 180 e tantos, 187 Outbacks, e crescendo, e 206 com os 17 Abrátios e os 2 Ozes, é emocionante, porque muitas das pessoas começaram comigo numa sessão e eles lembram desse momento, e eles relatam que durante essa sessão eles se emocionaram e sentiram algo especial. Não, eu vou ser sócio de um quantas restaurante. Vidas não foram transformadas e são transformadas? As histórias, e a gente tem alguns videocasos de histórias dos nossos sócios que contam, né, como a vida foi transformada, como a gente levou prosperidade. Então, para a gente, quando a gente fala de expansão, obviamente tem todo o aspecto financeiro, crescimento, de sustentabilidade do negócio, mas é a chance de ter mais um sócio, ter mais 4 gerentes e ter mais 80 pessoas que entram no sistema. Sim. E que a gente forma e consegue, de fato, transformar a vida deles e da família deles. Sem dúvida. E imagino que, do ponto de vista agora de negócio, vamos falar de negócio, né? Vários itens, enfim, SKUs, vamos dizer assim. O que te traz? Qual é o teu produto mais rentável? Ou o produto... A gente tem o produto-chave e o produto de rentabilidade. O que você enxerga hoje no Outback? A pergunta é ótima, Gleice, porque a gente não vende comida, a gente vende experiência. Então, te falar de um produto específico e de rentabilidade é muito diferente da nossa cabeça. A gente olha o LTV, é o Lifetime Value do cliente. Então, quando a gente pega um cliente no começo do ciclo de vida dele com Outback, isso acontecia muito, ele ia ao nosso restaurante, pediam vários pães australianos que são cortesia, o refil para tomar, do refrigerante, que pagava uma vez, e rachavam uma Blooming Onion ou uma Aussie Cheese Fries. Esse mesmo cliente, anos depois, vem com a namorada para um date. E depois de anos, ele vem com os filhos. E os filhos começam a ter a aspiração de frequentar com os amigos e o ciclo se completa. Então, se eu olho essa primeira experiência, provavelmente é a experiência de menor margem para a gente. Mas ela conecta no ciclo de vida do cliente conosco. Então, a gente olha menos rentabilidade de SKU
e a gente está muito preocupado com experiência. recência, frequência e retorno dos nossos clientes. Então, para a gente, o nosso objetivo é que cada vez que você vá com seu filho, você saia e queira voltar ao restaurante. Então, a gente tem algo interno que chama No Rules, Just Right. A gente faz o que é correto para garantir a sua satisfação, a sua experiência e o seu retorno para o nosso negócio. Então, o que você está nos dizendo é que o mais importante para o grupo, e aí nós estamos falando do Outback, que é onde tem a maior concentração de lojas, está na experiência do cliente. Exato. Tudo que a gente faz... E vocês tenham monitorado em todos os detalhes e a jornada dele ao longo, né, da vida desse cliente dentro do Outback. A gente tem um data lake com dos clientes identificados. Hoje a gente tem mais ou menos 5 milhões de clientes, onde a gente olha a recência, a frequência e valor. E, sobretudo, eu gosto muito de ter relação pessoal com clientes. Então, tem alguns clientes que eu falo por WhatsApp, que são muito frequentes. Tem um cliente nosso queridíssimo que vem aos nossos restaurantes de verdade toda semana, 2, 3 vezes. Que legal. E ele é o primeiro, quando a gente lança uma promoção, a elogiar, a criticar, dar ideias. E a gente gosta de estar muito próximo. 15% da nossa base é muito frequente. Eu ia te fazer uma pergunta sobre base de cliente. E a gente tem o nosso gerente de relacionamento com o cliente, ele cuida também, junto com o time de marketing, de criar experiências inesquecíveis para esses clientes. Durante a pandemia, tem um caso super curioso. A gente recebeu um e-mail de uma cliente que disse: olha, o momento que eu tinha de conexão com meu filho é quando eu ia ao Outback, sentava nos booths, né, no sofá, e eu perdi isso com a... Agora pandemia. Tudo bem, eu consigo no delivery. O que a gente fez? A gente criou e mandou fazer almofadinhas com o mesmo tecido para ela ter essa experiência em casa com o cliente. E foi um momento mágico. Então, para a gente é prato a prato, cliente a cliente, experiência a experiência, obviamente sempre buscando o retorno e a fidelização da base. Muito. Não, imagino que esse cliente, tendo o telefone do CEO, também se sinta muito pertencente do, né? Virou um amigo. E a gente adora no lançamento. A gente fez uma campanha com a Ana Maria Braga, o chefe de alto nível, que foi a primeira vez, né, que foi criado num dia um prato no reality show, e no dia seguinte uma cadeia de restaurantes estava vendendo, e foi o que a gente fez no Brasil todo. E nesse dia de lançamento a gente foi na nossa base de dados, escolheu os nossos clientes mais fiéis e eles vieram ao lançamento. Que legal. E gente do Brasil todo, foi super experiência, bacana, não? emocionante, e é dessa forma, o cliente no centro, as nossas pessoas no centro, e trabalhando experiência o tempo todo. Maravilhoso. Me fala, na sua opinião hoje, quais seriam os 3 maiores desafios no varejo que você encontra no ramo de alimentos? Eu acho que tem vários desafios. O desafio de gente sempre existiu e vai continuar existindo. A gente, obviamente, por ter um plano de carreira e um modelo de sociedade, sofre muito menos que o mercado, mas a gente vê um encrudecimento desse cenário. Eu vou te falar, Gleice, a gente está há 27 anos no Brasil, já passou por tudo que é ciclo. Com certeza. Então, ciclo político vai e volta. Mas a pandemia foi, de fato, um desafio para a gente também, foi um desafio, a gente saiu muito mais forte do que entrou. Olhando e voltando à nossa cultura, né? A gente protegeu as nossas pessoas, a gente não demitiu ninguém em razão da pandemia. Isso possibilitou que a gente voltasse mais rápido que o mercado todo, que o grande investimento que a gente faz é treinamento. A gente treina, e sabe o que acontece quando a gente acha que treinou muito? Treina de novo. Treina de novo. E isso é algo fantástico para a gente. E o nosso negócio, no fim do dia, é muito simples. O que é quente, o que é frio, o que é limpo, é limpo. Mas para executar essas 3 coisinhas que eu estou falando com simplicidade, tem por trás uma disciplina, um treinamento e um foco muito grande. Porque no final a gente está falando de pessoas, né? Exato. São pessoas para pessoas, a venda é feita para pessoas, né? Sim. E como a gente falou um pouquinho antes de começar, acho que todo mundo tem uma memória afetiva com o Outback. Quem nunca tomou um sustinho com parabéns?
Um parabéns super escandaloso, Exato. maravilhoso, que enche a gente, deixa o coração quentinho. Então, Ano passado a gente cantou mais de 1 milhão de parabéns. sério, que massa. E isso é fantástico. A gente acompanha, porque a gente dá sobremesa. E Outback é sobre isso, é sobre celebração, comemoração, é estar junto com seu filho, com a família. E como você falou, depois vem as próximas gerações Exato. e cria e principalmente cria uma memória para todo mundo, mas acima de tudo tem muita qualidade, né? Nós estamos falando, manter essa qualidade ao longo dessa jornada também não deve ser um desafio grande para vocês. É um desafio, eu não